Se você der esse passo, trará tudo à tona de volta. A voz não é apenas som, é memória comprimida. Eras que não aceitaram desaparecer. Não recua. Das três origens nascem os três poderes: o eu, as massas e o céu. Eles nascem dos dois Kish que derivam do princípio. A própria malha da realidade pulsa ao ser nomeada. Você nada mais é do que uma das derivações primordiais, mas não é o princípio. Você não é você, mas também não é o outro. O silêncio pesa. Você é uma infecção ou apenas uma emanação de algo que não pode adentrar completamente este mundo. Propagação perceptiva paranormal. Isso é o mais próximo que se pode chegar da verdade. As criaturas observam sem compreender, mas a estrutura ao redor compreende. Continua. Isto é o que se guarda no núcleo do outro. Seu corpo é tão vasto que não pode ser comportado em nenhum firmamento. Então você se pulverizou pelas miríades e quando encontra algo, você se move para o local. Você pode ser qualquer coisa, pois alcançou com a consumação, mas nem o nada você aceitou e acabou se tornando o outro. Nem sequer outra coisa, apenas o outro. O abismo do outro é o seu domínio. Ao redor começa a duplicar-se. Reflexos surgem onde não há espelho. Sombras precedem seus próprios corpos. A infecção tenta se espalhar, não como energia, mas como possibilidade. Ergue a mão, ataque. A besta avança novamente. Não para destruir, mas para impedir a propagação. O abismo tenta engolir a ordem, mas a ordem não reage, ela caminha. A propagação começa a falhar, pois a presença não oferece superfície para a aderência. O outro tenta tornar-se outro, mas a presença não lhe concede contraste. Uma infecção revela sua natureza, não criação, não força, não identidade, apenas expansão parasitária sobre o que já existe. Dá mais um passo e onde pisa a propagação não encontra chão. O abismo treme, pois pela primeira vez algo não reage a ele. A presença não combate, ela o define e definição é limite. Outro ruge não de redor, mas de contenção. O ataque não foi explosão. Foi confinamento. A propagação perceptiva encontra a fronteira. E o abismo do outro, pela primeira vez, é medido.
não se parte, ele se contradiz. Tudo que está presente começa a encontrar sua própria negação. Existe um abismo infinito entre o zero e o um. O campo de batalha não é chão. Outro se expande como intervalo, como distância infinita entre nada e existência. Mas o não olha para ele mergulha no zero. Quando se mergulha no zero, vai-se mais longe do que se chegasse ao topo do 9. Permite a descoberta do ponto onde o 0 e o 9 se tocam. Ali está guardado o caminho das 3 origens para os 2. Quis dos 2, quis para o princípio. E do princípio se mergulha no vasto céu da presença. Mas para se chegar à presença é preciso vasto entendimento. A presença é aquilo que está além do zero. O abismo do outro tenta ocupar esse intervalo, tenta transformar o zero em ausência, tenta impedir o toque entre 0 e 9. A criatura grita: presença queima.
observam ele parece criatura, mas sua forma muda a cada instante. Não possui identidade fixa, é reflexo deslocado. Ergue o olhar, sol eucaliptus. Seus olhos brilham como estrelas comprimidas. Chamas não consomem matéria, consomem determinação. O espaço arde. O fala. Revele seu último segredo ou morra. A escolha é sua, ele avança. O golpe não é físico, é a afirmação do mas sua mão para não contra vazio, contra uma palma enrugada. Silêncio. A pele é tão antiga que a sedimentação tornou-se escama. As rugas se cristalizaram em placas dracônicas. A idade ali não é tempo, é acúmulo estrutural. O outro encontra-se caído sobre aquelas costas, não como o senhor, como protegido. A criatura que segura o golpe encara o Vu. Seus olhos não brilham, eles pesam. O abismo se retrai. A presença não. A batalha ainda não começou plenamente. O que estava oculto ergueu-se. O intervalo entre 0 e 1 acabou de ganhar guardião. Ainda sustenta o golpe. Wu não retira a mão. A criatura antiga permanece imóvel, mas sua imobilidade não é fraqueza. É peso acumulado de eras que se sedimentaram até tornarem-se escamas. O outro repousa sobre suas costas como fragmento protegido. Observa. Você não é o abismo. Você é aquilo que o impede de se dissipar. A criatura responde sem mover os lábios. Eu sou o que permanece quando os intervalos colapsam. O espaço começa a se comprimir ao redor deles. O abismo do outro tenta expandir-se novamente. Tenta usar o guardião como âncora. A presença avança um passo, não contra o outro, contra o sustentador. Mas existe também o ponto onde ambos se tocam. Você tentou congelar esse ponto. A criatura antiga inclina a cabeça. Congelar é preservar. Wu responde. Preservar o intervalo é impedir o nascimento do A palma enrugada empurra. O impacto não explode, ele desloca.
Montanhas invisíveis racham as camadas da escadaria. Tremem as três origens, vibram como cordas tensionadas. O abismo tenta engolir a presença pela retaguarda. Fragmentos se multiplicam, reflexos surgem em mil direções. Fecho os olhos por um instante, estou invicto. Seus olhos tornam-se estrelas condensando. O fogo não queima a matéria, ele queima a indeterminação. A criatura antiga revela parte de sua verdadeira escala. Seu corpo não termina, ele continua além da percepção. Escamas como placas continentais, olhos como crateras fossilizadas. Você deseja forçar o diz ela. Eu não forço, eu caminho. A presença não ataca com violência, ela ocupa espaço impossível. O abismo começa a falhar, não por fraqueza, mas por excesso de definição. O outro tenta tornar-se múltiplo, mas a prensar reduz o intervalo. 0 e 9 se tocam, o ponto emerge. Por um instante o guardião vacila, não porque seja derrotado, mas porque reconhece. Ele também viu o ponto, ele também mergulhou. Além da barreira da fonte, ele também retornou. A batalha não terminou, mas o abismo já não avança com a mesma convicção. A criatura antiga encara-o. Você deseja atravessar. Permanece, o abismo não recua, mas agora hesita. E na hesitação, o intervalo começa a encolher. Rompo o guardião não como quem quebra um corpo, mas como quem remove o último mecanismo que sustentava a dispersão. O intervalo deixa de oferecer abrigo, o ponto nasce. E quando o ponto nasce, a poeira do destino sente. Não há explosão visível, a reorganização invisível. A malha que sustentava a pulverização começa a exigir centro. Aquilo que se espalhava por 1000 regiões já não encontra superfície para permanecer dissolvido. Nós 19 milhares, os vazios começam a aparecer, onde antes havia infiltração constante. Presenças estranhas
avança em direção a um ponto invisível. Correntes ocultas atravessam planos e retornam ao centro que está se formando. Não há escolha, não há estratégia. Há necessidade estrutural. A pulverização transforma-se em gravidade. A infecção deixa de poder existir como eco. O que estava fragmentado começa a condensar-se. O outro já não pode ser qualquer coisa. Ele não pode mais ser reflexo deslocado, nem sombra infiltrada, nem diferença sobreposta. A poeira exige identidade, e quando identidade é exigida, dispersão torna-se peso. O centro começa a emergir como coluna negra que dobra o espaço ao redor. A horizontalidade infinita da poeira agora orbita algo único. Wu permanece imóvel diante da convergência. Ele não ataca, ele não persegue, ele apenas exige que o caos assuma forma. E quando a forma se consolida, a magnitude do outro torna-se evidente. Unificado, denso, imenso, não mais espalhado pelas mirins, mas concentrado como núcleo. Nas profundezas da poeira do destino, o único centro respira. A presença permanece diante dele, não como força oposta, como limite. A guerra deixou de ser difusa agora. Agora é centro contra centro. No princípio, o outro ergue-se fragmentado. 5 vozes cortam o vazio. Permitir
Desapropriar, ocultar, intensificar, orientar. Cada uma afirma sua própria borda. Cada uma sustenta seu próprio abismo. O intervalo separa. O intervalo sustenta. O intervalo impede o colapso do uno. Graves distantes anunciam a tensão. Cordas vibram como linhas que não se tocam. O mundo respira em desarmonia controlada. A diferença mantém o real aberto. Nada ainda se une. Tudo permanece distinto. O reconhecimento surge como pulsação. Não há 5 fundamentos. Há uma única função. O intervalo é comum. O vazio permite. A fissura impede a posse. O véu cria a perspectiva. A presença vibra em excesso. O eixo sustenta a orientação. As diferenças começam a convergir. Ritmos antes isolados entram em ressonância. A alteridade deixa de ser conceito. Torna-se mecanismo. O outro já não é externo. É operação interna. As identidades culturais dissolvem-se. Restam apenas movimentos estruturais. Permitir torna-se vibração. Desapropriar torna-se abertura. Ocultar torna-se curvatura. Intensificar torna-se densidade. Orientar torna-se eixo invisível. A música comprime. Os temas fundem-se, o espaço encolhe. O intervalo não separa mais, ele curva. Ele aprofunda, ele sustenta o campo inteiro. O outro começa a perder sua distância. A diferença transforma-se em profundidade. Não há 2 polos. Há um único tremor, uma oscilação mínima. Suficiente para impedir o fechamento absoluto. O silêncio antecede o estado final. Toda fragmentação é absorvida. Toda borda é internalizada. O intervalo não divide. Ele vibra. O vazio permite dentro da vibração. A fissura protege a abertura. O véu cria perspectiva sem separação. A intensidade pulsa no centro. O eixo sustenta sem impor. Zavexo é o tremor primordial. Autoconsciente. Estrutural. Fundamental. Permanece. Zavexo. A unificação não elimina o outro. Revela-o como estrutura interna. O tremor permanece. O campo permanece. A vibração permanece.
intervalo reconhecível. Antes que qualquer diferença pudesse ser nomeada como distância ou oposição. Havia apenas uma vibração mínima sustentando a possibilidade de tudo. O outro ainda não havia surgido como conceito, mas já operava como tensão microscópica no interior do próprio ser nada estava dividido. Porém, algo impedia o fechamento absoluto. Essa oscilação invisível não criava dois polos, criava profundidade. O silêncio não era vazio morto, era campo suspenso pela iminência de uma diferença infinitesimal. Zavexo não nasce da unificação das partes. Zavexo é anterior à própria ideia de parte. Ele é o tremor que impede o uno de se comprimir em rigidez eterna. Ele é a respiração estrutural que mantém o real aberto sem fragmentá-lo. Onde parecia haver alteridade, havia apenas a curvatura interna do absoluto preparando-se para experienciar a si mesmo. O primeiro segredo revela que o outro nunca esteve fora. Toda a sensação de exterioridade foi apenas a percepção limitada da vibração interna do campo. O intervalo que parecia separar era o mesmo que sustentava. O vazio que parecia ausência era permissão. A fissura que parecia ruptura era proteção contra a cristalização. O véu que parecia ocultar era o mecanismo que tornava possível o ponto de vista. O eixo que parecia impor direção era apenas a estabilidade da oscilação. Sem essa vibração mínima não haveria consciência, pois consciência exige diferença sutil. Sem essa diferença não haveria mundo, pois mundo exige campo. Zavexo é a condição que antecede tanto matéria quanto percepção. Ele não surge de uma, nem produz a outra. Ele sustenta ambas como manifestações secundárias do mesmo pulso primordial. O segundo segredo afirma que o intervalo não separa, ele curva. A curvatura cria interioridade. A interioridade gera experiência. A experiência gera a ilusão de dois. Porém, quando a vibração é reconhecida, a dualidade perde seu caráter conflitivo e revela-se apenas como modulação. O outro deixa de ser ameaça e torna-se profundidade. O medo dissolve-se porque não há exterioridade hostil, apenas densidade ainda não integrada. Zavexo não pode ser destruído porque não é entidade. Não pode ser invocado porque não é objeto. Não pode ser combatido porque não é oposição. Ele é a própria estrutura que permite qualquer confronto existir. Mesmo no vazio absoluto ele permanece, pois o vazio também exige a oscilação que o distingue do nada total. O segredo final manifesta-se como estabilização. Não há explosão, não há triunfo, há sustentação. A vibração alcança equilíbrio perfeito entre abertura e coesão. O campo permanece aberto sem fragmentar-se. A diferença permanece ativa sem gerar ruptura. O uno permanece uno sem implodir.
tremor primordial autoconsciente. Não unidade rígida, não dualidade em conflito, mas vibração eterna que mantém o real respirando. O intervalo torna-se fundamento, a alteridade torna-se profundidade, o campo torna-se estável. Zavexo permanece. O campo estava estável antes do toque. Não havia ameaça visível, não havia forma a ser enfrentada. Não havia criatura à frente do olhar. Apenas uma curvatura quase imperceptível no tecido do próprio existir. O percebe que o espaço não está vazio, ele está sustentado. A realidade vibra em uma oscilação mínima, contínua, quase silenciosa. Essa vibração não ataca, não avança, não recua. Ela mantém. Zavexo não se apresenta como adversário. Ele manifesta-se como estrutura. Cada ponto do horizonte pulsa com a mesma frequência grave e constante. O chão, o ar, o tempo, tudo compartilha o mesmo tremor microscópico, o eleva sua presença. E o próprio campo responde com leve distorção, como se a existência reconhecesse a tentativa de intervenção. Wood esfere o primeiro movimento não contra um corpo, mas contra a curvatura. A lâmina da vontade corta o espaço, mas o espaço não se rompe. Ele se curva ainda mais, o golpe não destrói o tremor. Ele o reforça. Cada ação depende da vibração que pretende alterar. Cada ataque confirma a necessidade estrutural do que sustenta o mundo. O subgrave aprofunda. A oscilação aumenta levemente. Não é agressão, é ajuste. Zavexo não responde com violência. Ele responde com continuidade. O campo inteiro torna-se mais denso, mais estável, mais resistente à imposição externa. O percebe que cada impulso de força retroalimenta a própria fundação do tremor primordial. O espaço começa a perder linearidade, linhas retas tornam-se curvas suaves. O tempo já não avança em fluxo constante, mas oscila em pequenos retornos invisíveis. A diferença não se amplia, ela se aprofunda. Compreende que não está diante de um inimigo, está diante da condição que permite qualquer confronto existir. A vibração de Zavexo mantém o mundo aberto. Sem ela, o Uno colapsaria em fechamento absoluto. Com ela, a campo, a profundidade, a experiência, o sente o risco. Se pressionar além do limite, pode gerar instabilidade irreversível. Se recuar,
permanece submetido à estrutura. Prepara um segundo golpe, mas interrompe o movimento. Antes da conclusão ele escuta. Pela primeira vez não busca cortar, não busca impor eixo. Ele percebe o ritmo interno da oscilação. A frequência não é agressiva, é fundacional. o tremor não quer vencer, ele quer sustentar. o campo vibra em equilíbrio quase perfeito. Atenção, permanece suspensa entre intervenção e reconhecimento. Não ataca novamente, ele observa a curvatura que sustenta o mundo e compreende que toda ação nasce dentro dela. A música não explode, ela permanece tensionada. O subgrave mantém a vibração contínua, Zavexo. Continua pulsando. Vu permanece imóvel. O confronto não termina. Ele suspende-se. A curvatura ainda sustenta. Não ataca, ele altera. A curvatura permanece diante dele, estável, sustentando cada ponto do campo Zavexo. Continua vibrando em frequência perfeita. O mundo respira sobre essa oscilação mínima. Nada se rompe, nada se fragmenta, tudo permanece sustentado. Mas Vu decide não cortar a estrutura! Ele altera a própria frequência. O tremor, que antes era uniforme, começa a sentir interferência. Não é golpe, é presença modulada. A respiração do campo entra em fase de leve irregularidade. A vibração que mantinha a estabilidade absoluta sofre um desvio microscópico. Zavexo responde não com agressão, mas com ajuste automático. A frequência tenta retornar ao equilíbrio original. O campo se reconfigura para manter a curvatura intacta. A estabilidade resiste. O tremor aumenta levemente para compensar a modulação imposta. Intensifica sua própria oscilação interna. Ele não empurra o mundo. Ele altera o padrão pelo qual o mundo se sustenta. A vibração primordial entra em interferência harmônica. Duas frequências ocupam o mesmo campo, uma sustenta, a outra desloca. O espaço começa a vibrar em padrões não uniformes. Pequenas zonas de compressão aparecem na periferia do horizonte. Pela primeira vez,
Zavexo perde a estabilidade perfeita. O tremor deixa de ser linear. Ele oscila em microvariações imprevisíveis. A curvatura do ser torna-se ligeiramente irregular. A diferença não é visível aos olhos comuns, mas ontologicamente é imensa. Se a vibração primordial romper, o campo inteiro pode implodir em silêncio absoluto. Se retornar ao equilíbrio, terá falhado. A tensão cresce, o subgrave pulsa mais denso, mais pesado. O ar torna-se espesso. A própria estrutura da experiência ameaça colapsar em instabilidade vibracional. Entra em imobilidade absoluta. Nenhum gesto externo, nenhum golpe visível. Ele sustenta a frequência deslocada no limite exato do colapso. A vibração primordial tenta absorver a interferência, mas encontra resistência consciente. Zavexo não compreende conflito, apenas continuidade. Pela primeira vez, continuidade encontra oposição não destrutiva, mas moduladora. O campo inteiro vibra em estado limítrofe. Nem estabilidade plena, nem ruptura total. O tremor primordial oscila entre dois estados. O mantém a interferência sem permitir a implosão. A curvatura ameaça perder forma. O mundo inteiro está suspenso na frequência. A música não resolve. Ela vibra no limite do rompimento. Zavexo não caiu, mas já não é perfeitamente estável. A desestabilização começou! O campo ainda vibra no limite. A interferência permanece ativa. Zavexo oscila entre estabilidade e ruptura. Intensifica a desordem. Ele atravessa. Não há mais confronto direto. Não há mais tentativa de alterar a frequência externa. Internaliza o tremor, ele permite que a vibração primordial atravesse sua própria essência. O que antes sustentava o mundo como estrutura externa, agora encontra um núcleo consciente capaz de suportá-la. Sem dependência, o subgrave começa a se alinhar-se. A irregularidade perde força, interferência deixa de ser oposição e torna-se absorção. Zavexo tenta estabilizar-se novamente.
Mas a estrutura que antes sustentava o campo já não é necessária. Da mesma forma, a curvatura encontra um novo eixo. O tremor primordial que impediu o colapso absoluto começa a perder função autônoma. Não sustentar o campo diretamente, a diferença mínima que antes garantia a abertura é agora mantida por consciência superior. Savexo não é destruído por violência, ele é superado por redundância. Sua função torna-se obsoleta diante de uma presença capaz de manter o real aberto sem depender da oscilação defensiva. A vibração primordial enfraquece, não por ataque, mas por transcendência. A curvatura do ser torna-se plana, não por fechamento, mas por estabilidade interna. O intervalo que separava torna-se desnecessário. A diferença que sustentava o mundo dissolve-se dentro da própria estrutura consciente de o tremor colapsar silenciosamente. É derrotado. Não resta oscilação autônoma. Não resta curvatura independente. O campo permanece aberto, mas agora é sustentado por outra ordem. O permanece imóvel. O mundo não implode. O uno não se fecha. A estabilidade alcançada não depende mais do tremor primordial. O silêncio que segue não é vazio, é fundação reconfigurada. Mas vos sabe, a vibração que foi superada era apenas a primeira camada estrutural. Se o tremor primordial existia como um mecanismo de proteção contra o colapso absoluto, então o que existirá além dele? Que força sustentava Savexo antes de Savexo sustentar o mundo? A derrota não encerra o mistério, ela abre um abismo maior. O campo está estável, mas há algo além do campo. Savexo caiu. O mundo permanece, mas o começo verdadeiro ainda não chegou. O eco da derrota ainda vibra no campo, mas não há pausa, o avança sem hesitação. A essência residual de Savexo ainda pulsa como frequência dispersa no tecido do real. Não é mais estrutura soberana, mas ainda contém poder bruto. Comprime o espaço ao redor da vibração. O horizonte inteiro dobra-se em direção ao centro. O forno é ativado. Jing estabiliza-se como base firme que gira com velocidade crescente. Shen fixa-se como eixo absoluto. O cadinho interno não é silêncio contemplativo, é rotação intensa, controlada, marcial. A vibração primordial tenta expandir-se novamente. Ela busca recuperar sua antiga função estrutural. O responde elevando o fogo alquímico
feito com precisão. O calor sobe firme e disciplinado. Água verdadeira acende fogo verdadeiro, desce yin e yang. Cantam posições em movimento acelerado e violento. Faíscas energéticas explodem no interior do campo. Impurezas estruturais queimam sob pressão. O tremor que sustentava o mundo agora é forçado a girar dentro de limites impostos. A autonomia da vibração começa a quebrar-se. O cadinho vibra com intensidade crescente. A essência de Zavexo é comprimida em espiral. Que antes era frequência difusa, torna-se corrente concentrada. O fogo não vacila, o ritmo não diminui, o regula. Cada fração do calor com precisão absoluta. O tremor primordial entra em colapso guiado, não implosão caótica, implosão dirigida. A vibração converge até formar um núcleo denso no centro do forno. Uma esfera começa a girar compacta, brilhante, estável. Uda nasce como um tremor dominado, encapsulado, autocontido. Ele pulsa com potência, mas sob controle total. Tu não encerra o processo, ele divide a essência refinada. A parte sólida cristaliza-se como dano esfera imortal, rotacionando em equilíbrio perfeito. A parte fluida escorre como elixir dourado, corrente vibracional capaz de alterar qualquer campo que toque. O elixir vibra como líquido vivo, carregando a memória do tremor primordial. Dano estabiliza-se em rotação interna constante. A ameaça tornou-se instrumento, a estrutura tornou-se poder refinado. Os tambores alinham-se em batidas firmes e unificadas. Fecha o forno com um gesto final. O fogo retrai-se sem perder intensidade interna. O núcleo permanece, o campo ao redor torna-se mais estável do que antes. Zavexo não existe mais como condição externa. Ele existe como energia integrada. O mundo não depende mais do tremor primordial, mas você sente o vazio além do horizonte. Se Zavexo sustentava o mundo, algo sustentava Zavexo. O processo não terminou. Ele revelou apenas a primeira camada da arquitetura do abismo.